Ah, e rapidinho, antes de começar, muita gente aqui curte o estilo de arte dos manhwas, né? Tipo aquele traço mais limpo, olhos expressivos, uma vibe meio cinematográfica. Eu tô fazendo um curso de desenho que ensina exatamente esse estilo. Sério, você vai aprender a montar um personagem do zero, mesmo se nunca desenhou na vida. Eu comecei exatamente hoje e já tô vendo a diferença. Esse foi meu primeiro desenho, nunca tinha desenhado na vida. Se quiser dar uma olhada, deixa o link aqui no comentário fixado. Pode confiar, vale muito a pena se você ama esse tipo de arte. Quem sabe daqui a um tempo a gente não tá lendo um manhwa seu, né? A nossa história começa em um império aparentemente pacífico, chamado Aris. Dois soldados comentam como está pacífico ultimamente e que não tiveram nenhum ataque dos revolucionários nas últimas semanas. Aparentemente, os soldados desse império não gostam muito dos revolucionários, fazendo até algumas piadas, chamando eles de caipiras e que a causa deles é inútil, falando até que podem ter sido extintos e mortos pelos cavaleiros do Império. Mas na verdade, os revolucionários estão parados todas essas semanas porque eles estão planejando matar o Imperador e derrubar o Império. E no meio desses revolucionários está o nosso protagonista, com uma cara ameaçadora, falando que ele está pronto para o que der e vier. Esse é Logan McLean. Você é louco, dei até uma enrolada agora pra falar o nome dele. E aparentemente o dever dele é proteger um tal livro que tem algumas escrituras secretas sobre o Império. Já corta para uma cena de batalha do Logan e é o Logan contra um soldado. O soldado vem para atacar ele, só que ele defende com a espada dele, mas aparentemente o soldado tá botando muita pressão no nosso protagonista. Ele joga o soldado para trás e então ele corta a garganta do soldado. Outro soldado que observa de longe chama ele de filho da e parte pro ataque. O Logan diminui a distância entre ele e o soldado e acaba fincando a sua espada debaixo do queixo do soldado. Cara, esse protagonista é brabo. Enquanto ele tá distraído com esse soldado, outro soldado se aproxima por trás, só que ele reage rápido, assim acabando com mais um soldado do Império. Infelizmente, ele acaba sendo cercado por vários soldados e eles falam que é para ele se render e entregar o tal texto secreto. Só que claro que ele se recusa. Então ele solta aquela frase: "Então é aqui que eu morro", com aquele sorrisinho de lado. Ele tira uma espécie de orbe do bolso e acaba pressionando ele, assim explodindo todo o castelo junto com todos os soldados que estavam cercando ele e ele próprio, né? Em seus últimos momentos, ele se arrepende de toda a sua vida, querendo pedir perdão para todos aqueles que ele falhou. E então ele fala que queria encontrar a família dele no pós-vida. Tudo isso para implorar o perdão deles. E é aqui que a nossa história começa. Nosso prota acorda todo assustado, querendo saber o que está acontecendo, com uma dor de cabeça da peste. Então ele percebe que ele está num lugar muito aconchegante, numa casa de nobres, então ele tenta entender o que está acontecendo com ele. Chega um mordomo e fala: "Jovem mestre, está tudo bem?" Então aí ele fica mais confuso ainda. Ele olha para o mordomo e pergunta assustado: "Ricky?" Então o mordomo responde: "Sim, seu principal servo, Ricky. Como se sente, jovem mestre?" Então o nosso prota pensa: o Rick morreu há 30 anos atrás. E fala: "Como você está vivo?" Então o Rick se assusta, então ele fala: "Acho que o jovem mestre machucou feio a cabeça." Rick vai atrás de um médico, enquanto o nosso protagonista fica olhando pela janela, percebendo que tá tudo muito estranho, o brasão da família dele está estampado por todo lugar. Então ele se pergunta se aquilo é um sonho. Então, alguém começa a entrar pela porta do seu quarto. Ele se pergunta quem é, e quando olha, ele vê Ronian. Ele pergunta, em tom de dúvida. Rapaziada, Ronian é o irmão mais novo do protagonista, entendeu? Ele entra todo triste, aparentemente como se ele tivesse feito alguma coisa de errado. Então, o protagonista pensa que lembra dessa cena. Foi logo quando ele teve o primeiro duelo contra o Ronian, o irmão mais novo dele. Ele lembra que nesse duelo ele perdeu pateticamente para o irmão mais novo dele. E quando o irmão dele veio visitar ele na enfermaria, ele simplesmente xingou o moleque de tudo quanto era nome e jogou até um travesseiro na cara do moleque para ele ir embora. Ele fala que sempre tratou o irmão dele mal, xingava e tirava onda com a cara do irmão dele,
mas o irmão dele sempre vinha ver ele. E depois desse episódio aí, ele nunca mais veio ver o nosso protagonista. Provavelmente é ódio, né? Porra, tu faz tudo errado. Assim, eu não queria falar nada não, mas o cara não tem culpa de ser melhor do que tu. E o prota pensa que essa é uma das coisas que ele se arrepende. Ele se arrepende de ter afastado o irmão dele e de ter feito todas essas coisas ruins com ele, né? Então, agora ele decide fazer tudo diferente. Ele pede pro seu irmão se aproximar e até o mordomo não entende nada. O irmão dele começa a pedir desculpas, então ele pede pro irmão dele se calar e ele fala que ele que deveria pedir desculpas. A voz dele começa a gaguejar e ele, não consegue simplesmente pedir desculpas pro irmão dele. Então ele abaixa a cabeça e começa a pensar que tudo foi culpa dele. Ele que causou tudo aquilo. Principalmente ele lembra da morte do irmão dele, que, ele morreu liderando os soldados, e os soldados deveriam estar sob a liderança dele próprio. Ele olha pro irmão dele chorando e pede desculpas. Então dá um abraço. Os dois choram e... Porra, cena linda. Vou chorar, cara. Não tem nem 5 minutos de vídeo e eu já tô aqui, me apegando em personagem. O irmão dele vai embora e fala que vem visitar ele depois. Aí o nosso protagonista cai na real. Ele pensa, se isso tudo não é um sonho, ele precisa mudar tudo. Então ele é interrompido quando uma empregada invade o seu quarto sem querer. E o mordomo vem e fala que ela invadiu sem querer, ele tinha avisado para não interromper ele. Então, o nosso protagonista acaba lembrando que ele não tratava muito bem os servos. Então agora ela devia estar com muito medo do que ele poderia fazer com ela. Ele não se importa muito com ela ter entrado dentro do quarto e pede pro Rick trazer caneta e papel para ele. Então o Rick e a empregada ficam com medo, pensando o que ele vai fazer contra a empregada com uma caneta e um papel. O prota responde que ele não vai fazer nada com ela e manda ela voltar ao trabalho e fala pro Rick trazer logo a caneta e o papel que ele pediu. O Rick traz os papéis e a caneta para ele e o protagonista manda o Rick sair do quarto e garantir que ninguém vai entrar. Eu acho que agora é a hora que o protagonista vai escrever nesses papéis o plano infalível do Cebolinha para derrubar o Império. Nosso protagonista pensa que a guerra contra o Império vai ser daqui a 10 anos e que ele precisa evitar isso, porque esse desastre acaba com a família dele todinha e dessa vez ele quer salvar todo mundo. Só que antes dessa grande guerra, daqui a 1 ano vai acontecer uma guerra de feudos. Ele lembra que essa guerra acontece inesperadamente e destrói parcialmente a família dele. Rapaziada, pra quem não percebeu ainda, ele é sim de uma família nobre, só que não é de uma família nobre top, tá ligado? É uma família nobre de... é nobre, mas não é nobre, tá ligado? Com tudo discutido, agora ele vai até o patriarca da família pra conversar com ele como que ele vai lidar com as coisas daqui pra frente. Começamos com Logan caminhando pelos corredores da mansão, os empregados com expressão de medo no rosto, revirando a cara quando ele passava. Uma empregada que vinha trazendo panos tropeça e cai. Logan olha para ela e ela, com uma expressão de medo, pensa: o que eu faço? Por que eu fui cair logo na frente do jovem mestre? Logan estende a mão e fala: está tudo bem? Ela pega na mão dele e fala: obrigada, com uma cara de aliviada. Ela olha pra cima e vê ele com um sorriso sinistro no rosto. Puta que pariu, até eu fiquei com medo agora. Ela se ajoelha no chão, implorando pra ele perdoar ela, e vai embora pegando os panos que estão no chão. Logan entende que os empregados vão achar estranho ele tratando bem todo mundo simplesmente do nada. Ele dá um sorriso olhando no espelho e fala: possivelmente não é porque o meu sorriso é estranho. Se eu te contar, prota, se eu te contar... Então, um mordomo anuncia sua chegada até a porta do escritório do patriarca. E é aí, então, que ele se lembra da sua vida passada, quando na mesma situação, o pai falou para ele que ele não era mais o seu filho, e então expulsou ele da família. Ele pensa que foi muito estúpido naquela época e que a culpa não foi do pai dele, mas sim dele próprio. As portas se abrem, então ele fala: pai?
Saudações, sou eu, Logan. O pai se vira e Logan, segurando para não chorar, olha para ele e pensa: por favor, me desculpe. O pai dele, com um semblante frio, olha e fala: o que foi? Logan pensa que, o pai dele é realmente muito frio. Ele olha pro pai dele e fala que o motivo dele estar ali é para pedir que o pai dele possa permitir que ele vá treinar somente ele, isolado. Ixi, o arco do treinamento já vai começar, paizinho. Você é louco, vai começar cedo agora. Então ele pensa que para vencer a guerra regional, ele precisa fortalecer todas as forças do território. Mas para isso, ele precisa ficar mais forte e precisa de outra coisa: dinheiro. Ele conta que apesar deles serem nobres, os McLean, que é a família dele, são conhecidas por serem uma família mendiga. Mas ele fala que vai ter uma oportunidade daqui a 3 meses que ele vai poder ganhar muito dinheiro. E ele se lembra de uma mulher, diga-se de passagem, muito bonitinha. Para ele, esse treinamento vai servir para ficar mais forte e ter o reconhecimento do pai dele. Só que para o pai dele, ele simplesmente acha que o Logan tá fugindo porque perdeu do irmão. Ele fala pro pai que ele não quer fugir, mas que ele percebeu que ele é muito fraco e que ele precisa ficar mais forte e recompensar o tempo perdido. O pai dele responde que não é só falta de esforço que falta nele. Essa não é a única razão para ele ser fraco. Logan pede perdão pelo comportamento dele, mas o pai dele já não confia mais nas suas desculpas. O pai dele, como quem não tá nem aí, manda o Logan se retirar. Logan pede desculpa, fala que foi tolo e imaturo e que através desse treinamento ele quer deixar a imaturidade de lado e ser um novo homem. Pede pro pai dele pelo menos permitir ele tentar ser um novo homem. O pai dele fala que parece que não é uma desculpa inútil dessa vez. Então, ele permite o Logan partir para o seu treinamento. Logan fala que vai ficar 3 meses fora. Então o pai pergunta: você acha que vai passar o Ronin em 3 meses? E Logan responde que não tá fazendo isso para derrotar o Ronin. O patriarca reconhece o seu esforço e então fala pro Logan partir na sua jornada. Antes do Logan sair, o pai dele fala que ainda é primavera e para ele tomar cuidado com o frio e manter-se aquecido. Então Logan percebe que o seu pai ainda se preocupa com ele. Logan parte imediatamente e alguns dias depois chega ao seu destino. Ele chega a uma parte isolada no seu território e o motivo dele estar se escondendo para treinar é porque ninguém pode ver o método de treinamento dele. Ele pega um livro e fala: esses são os segredos da espada divina. Na vida passada dele, ele memorizou tudo que tinha no livro e então queimou para ninguém do Império conseguir pôr as mãos nesse livro. Ele fala que esse livro contém ensinamentos de heróis dos tempos antigos que matavam dragões que governavam o mundo. Como ele tem o livro memorizado, ele simplesmente reescreveu e agora vai executar o treinamento. Agora tá explicado para que ele queria aquele monte de papel. Ele fala que com esse corpo mais jovem, ele pode ser ainda mais forte do que na vida anterior. Então, ele começa a modificar o próprio corpo usando a força vital, chamado força. Ele concentra a energia em seu coração, formando um núcleo de força. Ele fala que alguém mediano não conseguiria fazer isso. Até mesmo ele, na vida passada, falharia nesse processo. Mas agora, com a experiência da vida passada, ele consegue executar muito melhor. Ele esperava que demorasse pelo menos uns 3 dias para ele conseguir formar um núcleo, mas em apenas minutos ele conseguiu. Ele sente uma energia passando pelo seu coração. Ele faz uma cara de felicidade, ficando até meio corado. Isso daí foi até um pouquinho estranho, tá, Proto? Então ele pega a sua espada que ele havia trazido e então executa um corte. Ele tá muito mais forte agora. Ele fala que todos os sentidos dele, a constituição, tudo melhorou. E fala que tá muito mais fácil usar a espada agora. Apesar dele não saber como que o núcleo foi criado tão rápido, ele fala: se seguir nesse ritmo, em 3 meses ele vai ficar muito mais forte. Corta pro último dia do treinamento. Ele está à frente de uma árvore gigantesca. Então ele executa uma técnica dentre as 10
técnicas que tem no livro, corte, espaço-tempo. Ele fala que com o núcleo de uma estrela, a única técnica que ele consegue executar é essa, com seu corpo envolto pela força. Ele usa o golpe onda cortante na direção daquela árvore. Ele cai no chão depois de executar a técnica e olha para a árvore partida ao meio. Cara, essa cena me lembrou muito quando o Tanjiro corta a rocha. Ele começa a rir de felicidade e pensa que o poder que ele usou agora vai além da imaginação dele e não é de alguém que acabou de despertar a força. Galera, esse prota tá ficando apelão. Ele fala que esse golpe que ele usou é muito poderoso e que deixa ele exausto depois de usar, mas é bom ter uma carta na manga. Ele fala que já alcançou o objetivo de treinamento dele e que agora é hora de voltar. Quando ele retorna e chega no castelo, ele quer falar com o patriarca, mas um soldado do cabelo verde bota maior marra nele, falando que o mestre não pode ver ele agora. E fala que todos, até as pessoas da própria família, têm que ter um aviso prévio para falar com o patriarca. Logan pensa que essa é uma regra que eles usavam muito antigamente e que o soldado só tá usando isso para pôr uma marra na cara dele. Soldados escondidos falam que esse cavaleiro é louco de estar falando isso para um jovem mestre, mas eles falam que não estão nem aí, porque o jovem mestre é meio inútil. Falam que o Logan é um covarde por ter fugido depois de ter perdido pro irmão mais novo. Logan escuta tudo, até porque agora ele possui um núcleo de uma estrela. Logan queria mostrar que mudou aos poucos com o seu comportamento, mas vê que isso não vai funcionar. Logan ameaça tirar algo de dentro do seu casaco, então todos ficam preocupados. Ele saca uma luva e joga na cara do cavaleiro, desafiando ele para um duelo. O cara botou na mesa e mandou medir, não tá nem aí. Todo mundo acha que ele tá louco de tomar essa decisão, principalmente o seu mordomo. O cavaleiro aceita o duelo. Logan McLean versus o cavaleiro, que não sei porque o cabelo dele trocou de cor nessa imagem aqui. Esse capítulo começa em uma arena, onde Ronin e o cavaleiro se encaram, enquanto outros soldados cochicham sobre os dois. Os soldados cochicham que com certeza Logan irá perder esse combate. Falam que ele foi derrotado pelo seu irmão mais novo há poucos dias. Ouvi dizer que ele foi se esconder pelos últimos 3 meses para evitar Ronin. Quanto tempo esse covarde irá durar? Aposto 50 moedas de ouro que não vai durar nem 10 minutos, comentavam os soldados. Outro soldado cochicha. Aposto 100 que ele não dura nem 5 minutos. Logan pensa que ninguém confia na vitória dele. Você parece bem relaxado, jovem mestre. Por favor, tome cuidado para não se machucar, disse o cavaleiro de cabelo verde. Cara, eu acho que você tá se achando muito. Você deveria baixar um pouco essa sua bola aí. Rick, seu mordomo, pensa que o jovem mestre vai mesmo encarar essa batalha. E quando percebe que isso realmente vai acontecer, ele para de respirar em pé, com medo que o pior aconteça. Os dois se encaram, então o juiz grita. O duelo oficial entre Logan McLean e Sir Dominan irá começar agora. Cê é louco, é agora que o pau quebra. O juiz avisa que pela segurança dos dois só será usada espadas de madeira. O juiz olha pro Logan e pensa que será que ele tá fazendo o correto em deixar essa luta acontecer? Ele fala que mesmo tendo limitado o uso de armas somente para espadas de madeira, ainda é possível que um usuário de força consiga matar um ser humano apenas usando a espada de madeira. Ele assume a responsabilidade seja lá o que aconteça no duelo e dá início. Em seus pensamentos ele diz: Sir Dominan, pelo amor de Deus, pega leve com ele. Que comece o duelo. Logan e Dominan se afastam um do outro. Assim que tomam distância, eles assumem posição de combate. Dominan ativa a força. Os soldados que estão assistindo o duelo ficam impressionados que o Dominan vai mesmo usar isso. Os subordinados do jovem mestre ficam apreensivos com o que pode acontecer. Logan, com uma cara de paisagem e com a tranquilidade de quem vai vencer, fala que não precisa se preocupar, porque ele sabe da verdade. Dominan não ativou a força porque quis. Ele simplesmente não consegue controlar ela direito. Logan ainda provoca ele. Você parece bem agitado. Tem alguma coisa te chateando? Dominan se irrita e fala que Logan está enganado se acha que ele já passou do seu auge. Então, nos é mostrado um flashback. Dominan, com o passar dos tempos, foi ficando de lado, ultrapassado, e se tornou o pior cavaleiro do
exército. Com 40 anos, ele já se decidiu que vai se aposentar. Então ele só cumpre as ordens esperando a hora chegar. Voltando para a batalha, Logan fala: "Eu acho que você já passou do seu auge há muito tempo." Dominan se irrita e grita: "Como alguém como você ousa?" Parte em ataque em direção ao Logan. Ativando sua força, todos acham que vem um ataque poderoso e que Logan não poderá encarar isso de frente. Todos acham que Logan irá morrer nesse ataque. Dominan grita: "Eu realmente decidi me aposentar, mas antes vou acabar com você usando minha técnica secreta." Dominan pula para cima de Logan. Logan olha para ele com desdenho, como se já soubesse o que fosse acontecer. Morte tripla poderosa. Esse é o ataque secreto de Dominan. Logan desvia sua espada, fazendo-a tocar no chão. Eu não queria dizer nada não. Ele pode ser o cavaleiro mais fraco, mas Logan botou ele no seu lugar. Dominan, sentindo uma pressão absurda, falta saltar as veias do seu rosto. Ele solta a espada e Logan olha para ele com desprezo, obviamente com a sua força ativada. "Você se chama de cavaleiro?" fala Logan. "Não me diga que esse é o melhor que pode fazer." Os cavaleiros, sem entender nada do que estão acontecendo, assistem ao espetáculo. Cara, o mordomo dele, Rick, tá pra engolir o juiz ali com essa bocona. Dominan ajoelhado, totalmente derrotado, e Logan com a espada em seu pescoço. Nossa, mano, isso foi tão satisfatório. Quis botar a marra dele no Prota, o Prota botou ele pra mamar. Foda-se. Os cavaleiros se forçam a enxergar, parecendo um monte de míope, e falam: "O jovem mestre é um usuário de força?" Logan chama pelo juiz e fala: "Eu quero dar a ele outra chance." Só se for outra chance pra te humilhar o cara, pô. O juiz fala com Dominan enquanto o Prota olha pra ele com uma cara ameaçadora. Logan fala: "Essa é a sua punição." Enquanto literalmente espanca Dominan. Todos pensam que ele tá sendo muito cruel com Dominan. Já os soldados pensam como que ele mudou tanto em apenas 3 meses. As técnicas dele é como se ele fosse um espadachim há anos. Rapaz, se vocês souberem que ele tem 30 anos de experiência aí pra frente. Dominan, dessa vez totalmente deitado no chão, e Logan em pé, totalmente vitorioso. Então o juiz anuncia que o vencedor é Logan McLean. Logan vai conversar com seu pai, então ele fala que é impressionante que ele já tenha despertado a força e pergunta o que ele fez durante o seu treinamento. Logan percebe que seu pai estava assistindo o tempo todo. Logan fala que se livrou da sua ganância e tentou continuar treinando com esse mindset. Mano, não é zoeira, ele usou mindset mesmo, o cara virou um coach. Então ele fala que em um certo ponto do treinamento a força simplesmente preencheu o corpo dele. Ele pensa que na vida passada dele, ele só despertou depois dos 40 anos. Perdido nos seus pensamentos, ele escuta o pai dele falar que ele mudou. Mas, depois de ganhar essa percepção, sua primeira ação foi agredir um cavaleiro, fala seu pai, em tom de raiva. Ele fala que o homem mereceu e que o pai dele deveria ter escutado as histórias dos outros soldados. O pai dele fala que ouviu, mas pergunta se ele precisava ir tão longe. Logan confirma que sim, precisava. O pai não entende e pergunta: "Você realmente precisava?" Logan fala que aquele homem estava tirando sarro dele e que se ele tivesse deixado de lado, ele teria sido um veneno para a disciplina da família. A hierarquia é um pilar que permite uma organização não ruir, fala Logan. E quando a hierarquia é desestabilizada, a organização pode ruir. Logan fala que não quer dizer que o que ele fez foi certo, mas precisava controlar os soldados, e diz que o evento que aconteceu hoje será uma lição para os outros. O pai fica do lado de Logan, e Logan não entende. O pai vai perdoar ele assim tão fácil? O pai dele então fala: "O que tem de errado? Quer alguma punição?" E Logan fala: "Com certeza que não, né?" Mas o pai dele dá um puxão de orelha, falando que não está dizendo que o que ele fez foi certo, e que não é pra ele fazer esse tipo de coisa sem a permissão dele, novamente. E fala que Logan nem recebeu o ranking dele ainda. Logan fala que vai manter isso em mente. Então o pai diz: "Tem uma coisa que você precisa saber. A sua noiva, Hina, virá visitar você em breve." Logan se assusta, mas logo pensa:
Ela finalmente está vindo, a minha gança dos ovos de ouro, com um sorriso assustador, diga-se de passagem. Aqui vem a princesa Rina Wolves. Gritos confirmam a chegada. Então, vemos a princesa chegar ao castelo. As empregadas se impressionam e os guardas ficam tímidos e falam: "O jovem mestre é tão sortudo." A princesa fala: "Saudações, Lord Maclean. Já faz tanto tempo. Tem passado bem?" Ela fala com um sorriso amigável. O patriarca fala que ela realmente se tornou uma dama de verdade. O mordomo do Prota pensa: "Nossa, a vi quando ela era mais jovem, mas cresceu tanto e se tornou incrivelmente linda." Rapaziada, não queria falar nada não, mas tem um fura-olho entre nós, hein? O mordomo se pergunta por que o Prota tá com uma cara tão brava. Então a princesa fala que vai ler uma carta que o conde dela mandou. "Para meu querido amigo, Barão Patrick Maclean." Então a carta é lida e 30 minutos depois, todos estão com uma cara sem graça e falando que a carta era muito longa. Então a princesa conclui a carta: "Devido às circunstâncias inevitáveis, requisitamos a quebra do casamento arranjado." Ixi, galera, o Prota perdeu a morena. Ela fala: "É isso." E conclui, e todos ficam em silêncio. O Prota fala que ela falou várias coisas, mas a verdade por trás disso tudo é que o Conde Wolves, na verdade, achou que o Patrick Maclean, o pai do Prota, ia se tornar um usuário de aura. Só que ele tá preso no alto ranking. E ainda conclui que o Prota é simplesmente o pior homem para ela se casar. E isso tudo tá se passando na mente do Prota. O pai do Prota fica puto e fala: "Quebrar o casamento arranjado sem uma razão apropriada? A casa dos Wolves está tentando humilhar os Maclean?" E aperta tão forte a sacada que ele tá que acaba quebrando. Os guardas se olham como quem diz: o negócio ficou sério. Então a princesa fala que eles não querem humilhar ninguém e ela até veio pessoalmente para deixar bem claro isso. E chora ao dizer que ainda tem lembranças de quando ela passou uma temporada lá. Rapaziada, isso tem cara de uma falsidade. E fala que tem lindas memórias com o jovem mestre Logan. E fala que por ela não faria isso, mas ela é vinculada à família dela. As empregadas ficam todas emocionadas, falando que ela é uma boa mulher, e o Prota fica com uma cara de cu lá, tá ligado? Então, a mulher do conde se intromete e fala: "Então qual exatamente é o motivo de fazer isso, jovem senhorita Rina?" Ah, rapaziada, eu não sei se eu falei o nome dela, mas o nome dela é Rina, da menina que veio ver o Prota. A Rina encara ela e o Logan olha pra mulher que fez a pergunta e pensa: "Maria Kairos, minha madrasta e mãe biológica do Ronian." Ele fala que não esperava que ela falasse, até porque ela sempre viu ele como um inimigo na guerra de sucessão. Então a Rina pede desculpas e fala que ela não sabe exatamente o porquê. Ela fala que ela é só um peão da família e que não entende ainda sobre os assuntos pessoais da família. Então a madrasta do Prota, que tá com uma aura ameaçadora de um tigre, fala: "Então você veio até aqui anunciar que iria quebrar o casamento por motivo nenhum?" A Rina começa a suar frio e fala: "Em troca, a família Wolves pretende pagar 3 milhões de moedas de ouro como compensação por quebrar o casamento." Rapaziada, na moral, eu acho que compensa. Então o tesoureiro da família fica impressionado. 3 milhões? E o Prota já pensa: se ele conseguir pegar esse dinheiro, então é interrompido pelo seu pai. Como ousa? Então os próprios soldados já começam a sentir a aura ameaçadora do pai. Então um cavaleiro da princesa se põe na frente dela e tenta a proteger. O Prota começa a liberar sua força e fala que ele precisa lidar com isso. O pai olha pro Prota e fala: "Logan, a casa Maclean não é tão pobre assim ao ponto de precisar desse dinheiro." O Logan puxa o ar e fala: "Não, nós somos pobres nesse ponto sim. A casa Maclean deve 3 milhões de moedas de ouro ao banco agora mesmo. E o juros anual sozinho é de 150 mil, não é?" Isso tudo gritando pro pai dele. E ainda fala: "Sem o apoio dos Kairos, estaríamos falidos já." Rapaziada, Kairos é o nome da família da madrasta do Prota. O Prota grita falando que eles são a família mais quebrada do reino. E fala: "Estamos quebrados, mais quebrados que a mosca do cocô do cachorro do mendigo." Rapaziada, foi foda agora, ó. E aí vemos
que isso tudo é na mente do Prota. Ele fala que gostaria de dizer isso, mas como é uma reunião oficial, ele vai ficar calado. Então ele pede encarecidamente pro pai pensar melhor sobre a proposta e eles estão precisando muito do dinheiro, ele fala. O pai dele pergunta se ele vai querer trocar a honra da casa por 3 milhões de moedas. O Logan fala que a casa Wolves tem uma posição mais alta que a deles. E o pai dele fala, apesar deles serem uma casa de liderança no Oriente, não são a família que seguimos como nossa superior. Então o pai dele fala que eles têm que agradecer pelo pedido de desculpas e não aceitar as moedas, para não pensarem que eles estão se curvando aos Wolves. A Rina se intromete da conversa e fala, a casa Wolves não é tão irracional assim. Temos o maior respeito e honra pelos McLean. O Prota olha para ela e fala, você vem quebrar o casamento unilateralmente e ainda assim fala de racionalidade? Não acha isso ridículo, princesa? O Prota fala que na vida passada ele achava que a Rina realmente estava triste com a quebra do casamento. Então ele lembra quando ela apareceu na vida passada dele para quebrar o relacionamento. Ela vira para ele e fala, eu sinto muito, mas eu ainda quero criar uma última memória com você. E ele, todo apaixonadinho, olha para ela e pensa, minha vida como jovem mestre está arruinada mesmo. A decisão de arriscar tudo pela mulher que eu amo e fugir pode ser melhor. Então, ele chama ela para fugir. E então, quase que ele não percebe, mas vem uma adaga em sua direção. Então ela olha com soberba e fala, jovem mestre Logan, você realmente acha que alguém como você é digno de estar comigo? Aprenda onde é o seu lugar e saia logo daqui. Rapaziada, eu tô criando trauma de mulher. Na última obra foi aquela menina do cabelo azul, agora ela. Todo mundo tá traindo todo mundo, rapaziada. Então ela fala que ele perdeu pra uma criança, que no caso é o Ronian, e que isso tornou tudo mais fácil, o rompimento do noivado, no caso. Então ela começa a gritar e rasgar suas roupas, chamando pelos guardas. Então, quando o guarda abre a porta e está o Prota na frente dela com as roupas rasgadas e segurando uma espada. E ela chorando fala que o jovem mestre Logan ficou agressivo de repente e começou a atacar ela. O Logan de agora fala, eu já estava perdido por causa de tantos erros que cometi. Nem a minha própria família acreditou em mim. E como resultado, os McLean foram forçados a se desculpar com os Wolves e pagar uma compensação pesada. E ele pensa com raiva, por sua causa, eu nunca mais consegui confiar em uma mulher, sua desgraçada. Então ele pensa que com certeza essa oferta de pagamento é uma tentativa de calote. Então ele pensa que dessa vez ela não vai sair impune. Nos vemos perdidos no pensamento do Prota, e ele pensa que não vai mudar a reputação que ele tem com os soldados e com a família dele, lentamente mostrando o novo eu que ele é agora. Na luta contra Dominan, ele chegou a uma conclusão. As pessoas não acreditam nele. Ele pensa que só tem 9 meses até a guerra regional começar, e a reputação dele não é tão importante assim. Então, ele se posiciona e pensa, eu tenho que salvar a minha família. Ele olha para a princesa e fala, Princesa Rina, aceitarei a compensação, independentemente dos desejos da minha família. E é claro que a Rina se impressiona, né? O pai grita com ele, falando, Logan, como ousa ir contra a minha ordem? E o Logan fala, eu não estou satisfeito só com desculpas em palavras. Eu preciso de uma compensação. Nossa honra não pode ser compensada só com palavras, porque palavras, depois de serem ditas, somem. Então seu valor será tão fraco quanto essas palavras. Então a Rina fica com raiva do que o Prota tá dizendo e fala, nós, os Wolves, desejamos obedecer às ordens do Barão, o patriarca da família McLean. Qual será a sua escolha, Barão Patrick McLean? O cu trancou, né? Agora que o Prota aceitou os 3 milhões de ouros lá, bora ver se vai ter pra pagar. O Prota pensa que ela tá morrendo de medo de ter que pagar os 3 milhões. Então, o patriarca fala, como líder da família, eu estou satisfeito com pedidos de desculpas. Entretanto, deixarei Logan decidir se o pedido de desculpas é realmente sincero. A madrasta do Logan tenta falar alguma coisa, mas não dá pra escutar, e todos começam a fofocar sobre isso. O patriarca olha pro Logan e fala pra ele pensar com cuidado, porque está em jogo a honra deles, e fala que se ele fizer isso, está abrindo a porta para a honra do Logan ser trocada no futuro. Logan fala que ele não vai ceder à pressão que o pai dele tá botando, e aceita a compensação oferecida pela Casa dos Wolves. Mano, tô
meia hora falando ovos, tô pra falar ovo já, não tá doida? A Rina já fica com uma cara de quem comeu e não gostou, e o pai fala pra ele: achei que você tinha mudado um pouco mesmo, mas mudou para pior, e dá as costas para o Logan. E quando está indo embora fala: acredito que seja minha culpa por não lhe ensinar o verdadeiro valor da honra. O Logan fica triste, claro, por ter que fazer isso, mas ele pensa que ele tá fazendo isso pelo bem da família. Então, os 3 milhões de ouros é entregado pro Prota, e ele pensa que não pode ficar muito empolgado com isso e precisa guardar o dinheiro no banco o quanto antes. Então alguém bate na porta e ele logo pensa que é o Rick e fala que pode entrar. E quando a pessoa entra, na verdade, não é o Rick, é o tesoureiro da família. Ele chega se apresentando, falando que é o responsável por cuidar do tesouro da família, e o Logan logo pensa: essa saudação e esse sorriso não é pra mim. Ele tá querendo alguma coisa. Rapaziada, eu não sei não, mas pode ser assim, uns 3 milhões que brilham como ouro e talvez são ouro. Então o tesoureiro fala que ele tá tendo muita dificuldade em lidar com as contas da família, porque todo ano o orçamento diminui. Então o tesoureiro lembra dos servos pedindo ajuda para ele, falando que eles vão ficar sem comida no inverno, que os guardas estão sem armas e etc. E ele fala que tem sempre que pedir dinheiro aos sogros do patriarca. E ele pensa: eu sou o encarregado do tesouro ou o chefe dos mendigos? E pensa que se ele tivesse na cidade natal dele, ele já teria se demitido. E ele continua pensando: mas agora, com esse dinheiro, eu posso ficar confortável por alguns anos. E o oponente dele nessa negociação é um garoto idiota e sem noção, e mostra como ele vê o Prota. Ele começa a puxar o saco do Prota, falando que ele impressionou ele ontem quando ele não cedeu para a casa dos Wolves. E o Prota começa a olhar para ele com uma cara de tipo: poxa cara, não vou cair nesse teu papinho. E ele fala que o Prota tem uma aparência incrível, verdadeiramente apropriada ao herdeiro da família McLean. E claro, ele pensa que como o Prota nunca recebeu elogio, ele vai cair fácil nisso. O Prota pergunta para ele que coisas sem sentido são essas que ele tá falando. Então o tesoureiro se recompôs e fala: nesses tempos difíceis, 3 milhões de moedas de ouro são como uma chuva no deserto. Sua coragem permitiu à família um grande suspiro de alívio, jovem mestre. E o Logan, curto e grosso, fala: por que a família teria um suspiro de alívio se o dinheiro é meu? Então o tesoureiro já dá aquele sorriso cínico, mas se mordendo de raiva por dentro. Mas o tesoureiro fala que achou que isso poderia acontecer. Esse moleque, ele realmente irá usar isso tudo só pra ele? Então ele começa a lembrar do tanto de humilhação que ele já passou, pedindo dinheiro para as outras famílias. Ele literalmente implorando no chão, e pensa que rastejar para as famílias mais ricas já não é mais tão incomum assim. Então ele começa a chorar e o Prota pensa: a situação da família está tão ruim assim? Então ele fala que a família deve exatamente 3 milhões de ouros para um banco. Só os juros anuais são de 150 mil. Então o Prota fala que sabia e fala: estamos em época de colheita, você vai conseguir pagar esses juros agora, não vai? E o tesoureiro fica se perguntando como que ele sabe tanto. E ele fala que geralmente administrar um baronato custa muito dinheiro e estamos sempre com um orçamento apertado. E ele pede ajuda pro Prota. E o Prota fala: desculpa, mas não. Então ele começa a choramingar, falando que ele sabia, que ele tá certo. Então o Prota corta ele, falando que vai usar o dinheiro para o bem da família, mas não para os custos de administração imediatos. E o Prota fala que tem que pensar a longo prazo. E o tesoureiro fica com raiva, pensando: você não sabe de nada, me entrega logo esse dinheiro. E o Prota ainda fala pra ele: mesmo que ele desse o dinheiro, ele não vai mudar nada em relação à situação financeira da família, porque ela não tem de onde tirar renda. Então isso só seria um alívio imediato, mas não resolveria o problema. O tesoureiro fica sem entender nada e o Prota fala: é isso mesmo. E fala que tá tentando quebrar o ciclo. O tesoureiro fica impressionado e o Prota olha sério pra ele. O Prota fala que tem um favor a pedir e se ele ajudar, bom, ele vai ajudar nos custos da família. O tesoureiro pergunta do que ele precisa e o Logan começa a rir. E o Prota fala: preciso que você reúna alguns mercenários. Então, já corta pro Prota se equipando para deixar o castelo. Ou casa, sei lá, tanto faz. O Rick pergunta para onde ele vai e fala que ele passou muito tempo isolado. E o Prota responde que vai ganhar dinheiro. O Rick retruca:
o senhor já não ganhou bastante dinheiro? Preciso de mais, muito mais, o Logan fala. O Rick fala que o patriarca não vai permitir que o Logan saia. E o Logan fala, é claro que não vai, e é por isso que eu vou fugir. O Rick nem acredita no que ele tá escutando. Logan tapa os ouvidos e manda o Rick calar a boca. E o Logan pensa que tem que criar uma reputação lá fora e aumentar suas forças, porque dentro do castelo isso é impossível. Ele fala que por sorte sabe o que tá acontecendo lá fora, até porque foi exatamente nessa época na vida passada que ele foi expulso. E ele pensa que o primeiro passo é encontrar aquele homem. Rick tenta parar ele, falando que ele não é louco de fazer isso. Se joga no chão e fala que pro Logan sair, ele vai ter que pisar por cima do Rick. E o Prota prontamente aproxima o seu pé da cara do Rick. E o Prota fala, não se preocupe, eu vou deixar uma carta para o meu pai. Ninguém vai te culpar por isso. E é claro que ele não pisou no Rick, né? O Rick fala, ok, então. O Prota ri, pensando no que ele vai escrever. E o Rick já começa a ficar com medo. Então, já mostra o pai do Logan lendo a carta, emanando uma aura absurda. E com certeza o que ele leu não agradou. Querido pai, de coração partido pelo rompimento do noivado, decidi respirar ares novos e voltarei em breve. Então o pai dele grita, Logan! E o Rick com medo pensa, volta logo seu maluco. Então nos é contada a história das terras dos McLean. Basicamente, nos últimos 3 anos, eles só vêm sofrendo perdas, tanto de território quanto economicamente. Por fim, de tanto perder território, eles acabaram em um solo montanhoso e com um terreno infértil. E apesar de estarem em um solo montanhoso, eles não tinham nenhum tipo de mina. Nesse estado, mesmo eles ganhando a guerra regional, eles ainda iam continuar pedindo ajuda da família da madrasta do Prota. Para acabar com esse ciclo de uma vez por todas, eles precisam de muito dinheiro. E isso tudo, quem tá pensando é o Prota. Ele pensa que eles precisam de muito mais do que 3 milhões. E ele fala que sabe de alguém que pode arrumar esse dinheiro pra ele. Na maior cidade comercial do reino de Grandia, Cal. Vários comerciantes começam a oferecer bugigangas pro Prota, então ele pensa que via ali abriu os olhos para ele do quão distante a família McLean está dos comércios, basicamente isolada. Ele fala que baseado no que ele se lembra, essa pessoa deve estar nessa cidade. Então nos é apresentado Philip Cloud, o grande economista. Nos é contada uma história, a nação mais forte do continente, o Império Ares. Uma poderosa nação centralista que se baseia no sistema meritocracia. Contanto que você seja talentoso, independentemente do gênero ou idade, você pode ser bem-sucedido. É uma nação em que você consegue aproveitar do poder e riquezas. O direito é dado até mesmo para estrangeiros que não são cidadãos do Império. Um exemplo perfeito é Philip Cloud, do reino de Grandia. Ele é um dos mercadores que mais movimenta a economia do reino. O Prota pensa tudo isso quando ele se dá pensando, é esse cara na minha frente? Então lá está Cloud se lamentando porque deram um golpe nele. O Prota fala que sabia que ele tá sem dinheiro porque ele levou um golpe, mas ele não esperava que ele estaria nesse estado. Então o Prota fala com ele e pergunta, você é Philip Cloud? O menino responde, sim, sou eu. E quem é você? Cabelo e olhos vermelhos? Seu olhar forte? Bom, então o Prota responde, então é você mesmo. Então o Prota chama ele para conversar. E claro, ele fica se perguntando quem é esse homem e o que ele quer comigo. E é claro que o Philip sentiu uma emoção muito grande vindo dos olhos do Prota. Uma emoção que ele já tinha visto em homens de negócio. Rapaziada, eu acho que o Prota vai querer comprar a alma desse moleque. E o Philip fala, são olhos de quem tem muita ganância. Mas o Philip julga ele pela armadura velha e suja. Então julga que ele deve ser um gangster ou um mercenário. Philip se desespera e fala que ainda não chegou o dia do pagamento, pensando que o Prota veio cobrar ele. Então o Prota tranquiliza ele, falando que não tá ali para receber nenhum dinheiro. Mas Philip nem presta atenção e, como um pincher raivoso, continua gritando. E o Prota fica sem entender nada. Philip pede, por favor, vá embora agora. Então o Prota fala, Philip, para com essa
Quer dizer, se acalme, por favor. Não sou alguém que está aqui para receber o seu dinheiro. Sou alguém que está aqui para investir dinheiro. E é claro que o Philip fica sem entender nada, né? E o Prota fala que quer investir dinheiro nele. E aí que o Philip fica mais ainda sem entender nada. Aí que o Philip entende que o Prota não tá ali para tirar dinheiro dele. E aí ele pensa, esse homem é um maluco. Com certeza é um maluco. Ele quer investir em mim, uma pessoa completamente falida. Então ele pergunta, quanto está planejando investir? E o Prota responde, quanto você precisa? Vou te apoiar com o suficiente para você pagar suas dívidas e dar uma volta por cima. E o Philip fica sem acreditar, falando, sério? Os olhos dele chegam a brilhar. Philip olha para ele e fala, bom, tem muita terra na armadura dele. Será se ele veio de muito longe? Então o Prota fala, certo, de quando precisa, eu vou te ajudar. E o Philip fica, seu maldito moleque, que nojo. E aí o Prota fica sem entender nada. E aí o Philip fala, você queria me dar um golpe em mim? Deveria ter se preparado melhor, assim como aqueles outros desgraçados que fizeram o mesmo. Você não é um investidor. E ele fala que o brasão que o Prota carrega é da família McLean. E o Philip joga na cara dele, falando que a família dos McLean sobrevive com o dinheiro dos sogros e que ele não tem nem onde cair morto. E como que ele ia investir nele, sendo que ele não tem nem pra sustentar a própria família. E ainda solta um. Se for pego fingindo ser um nobre, será executado. Seu maldito, você escolheu a pessoa errada, porque estou muito, mas muito falido. E o Prota fica perdido nos seus próprios pensamentos e pensa, como eu vou acalmar ele? E o Philip gritando, não tenho dinheiro nem pra morrer, quem dirá pra comer? E é aí que o Prota tem uma ideia. E o Philip fica falando pra ele por que ele ainda não foi embora. Então o Prota mostra pro Philip que ele sabe invocar a força. E é claro que o Philip fica impressionado. Então o Philip pensa, ele é um gênio, ele poderia ter um futuro brilhante. Ele não vai desperdiçar isso me dando um golpe. O Philip pede desculpa e pergunta, o que você queria conversar comigo mesmo? Quero contratar você por um período infinito. Pagar suas dívidas é só um prêmio. E o Philip fica se perguntando, me contratar para sempre? E o Philip fala, a família McLean não tem dinheiro suficiente para isso, tem? E o Prota joga uma bolsa cheia de dinheiro na frente dele. O Prota fala, quanto é sua dívida? E o Philip responde, perdão, por volta de uns 250 mil. E o Prota fala que vai quitar a dívida dele. Então, ele deve estar valendo mais ou menos isso. Então, ele vai dobrar, dando a ele 500 mil de ouro. E o Prota pensa bem e fala, não, na verdade eu vou te dar mais 50 mil. No total, 550 mil de ouro. Tudo em espécie. Os olhos do Philip brilham. E é claro que ele vê o Prota como um anjo. Então ele sela um contrato de sangue com o Prota. E isso tudo na presença de uma maga. E rapaziada, pra ser bem claro, basicamente o carinha tá vendendo a alma pro Prota, tá ligado? Se ele tentar ferir o Prota ou fazer alguma coisa, ele vai morrer de dor e ele não pode quebrar o contrato, a não ser que seja com essa maga ou com outro mago muito poderoso. A maga fala pra eles voltarem sempre e eles vão embora. E o Philip pensa, será que eu acabei de me fuder? E ele pensa que esse contrato não é bem de um servo, mas sim de um escravo. E o Prota gastou uma nota pra fazer esse contrato. Ué, mas o Prota falou que ia ser pra vida toda. E o Philip fala que uma página desse contrato é o equivalente ao preço de 30 escravos. E o Prota fala que isso é só pra segurança dele, até porque não tem como eles confiarem um no outro. Até porque eles acabaram de se conhecer. E fala, eu investi uma fortuna, eu preciso de uma garantia. E o Prota fala que uma vez que eles confiarem de verdade um no outro, ele vai quebrar esse contrato. O Philip pensa que não tem nada detalhado do que ele tem que fazer, mas ele concorda e aperta a mão do Prota. E pensa, eu não tenho escolha a não ser confiar nele a partir de agora. Então, o que devemos fazer? Pergunta Philip. E o Prota fala, primeiro vamos comprar um pouco de carne de monstro. O Philip pensa que não faz sentido o que o Prota tá falando, porque não tem nada de útil para se fazer com essa carne. E fala exatamente isso pro Prota. O Prota fala que entende a surpresa, até porque sangue e carne de monstro contém veneno, então queimar tudo é um senso comum, mas o Prota fala que daqui a uns anos isso tudo vai mudar, porque vai ter como neutralizar esse veneno. E em algumas áreas que as pessoas passam fome, eles vão começar a consumir carne de monstro. E naquele inverno, deficiências vão ser curadas. E é basicamente o negócio do homem vai ficar meio assim, né? Tipo um tal de azulzinho.
Até mesmo quem tinha suas partes baixas feridas e se tornavam fisicamente estéreis viram os efeitos milagrosos disso. E aparece um bonequinho vestido de mago falando: Torre Mágica Real, autenticação oficial, melhor Viagra. Ah, não, velho. E aparentemente essa piulinha aí é feita com um monstro específico. E o Prota pensa, é claro, que isso vai dar pra fazer muito dinheiro. Bem mais do que 3 milhões. E o Philip, olhando pra cara dele, pensa: será se eu devo fugir? Cara, eu indico, foge enquanto há tempo. Esse daí é parecido com Lorde Fronteira. Então, já começamos com o Philip se assustando. Eles estão em uma taberna e o Philip grita: 1 milhão? Quem diabos usa 1 milhão inteiro em carne de monstro? E o Logan tenta explicar pra ele que eles vão fazer muito mais dinheiro, muito mais do que 1 milhão. E o Philip fala que é contra, mas se ele quer, tudo bem. O Philip pergunta: quanto você acha que estão negociando a carne de monstro? E o Prota responde: bom, agora não deve estar valendo nada, eles devem estar até queimando. E o Prota fala que provavelmente 200 moedas vão ser o suficiente, até porque eles só precisam pagar o custo do transporte. Então o Philip pensa: 1 milhão é exagero. Por quê? O Prota deve estar pensando em contratar uma guilda mercenária para caçar todos os monstros do reino? E o Prota responde: isso, tem algo de errado com isso? E o Philip fala: você está indo pelo lugar errado. Bom, toda carne de monstro está sendo jogada fora, certo? Então, se você contratar uma guilda mercante por preço de banana, isso vai ficar tudo certo. Há muitos mercadores que trarão e venderão isso para você por um punhado de moedas. E mesmo que seja lixo que eles jogam fora, eles vão pedir uns aos outros para conseguirem mais. Aposto que trarão toda a carne de monstro do reino, se você pedir assim. Além disso, pode ser tudo cortado em pedaços. E o Prota já sente a diferença de ter uma mente que funciona ao contrário da dele. E aí o Philip fala que pode deixar tudo relacionado a dinheiro com ele, até porque o futuro financeiro do Prota vai influenciar no futuro dele também. E o Prota fala: aliás, mais uma coisa, por enquanto, fique aqui na cidade e compre todos esses itens aqui. Cartuchos feitos com a madeira das montanhas do sul do Império que pulam e grudam. Está tentando fazer brinquedos para vender? Perguntou o Philip. Algo melhor que isso, respondeu Logan. O Prota pensa que ele nem imagina que isso daí vai servir para fazer uma arma para guerra muito poderosa. Armas que foram usadas na vida passada do Prota. O Prota fala que dependendo da situação, um mero soldado poderia enfrentar um cavaleiro. Então o Prota pensa: eu confiei no tesoureiro para contratar mercenários. Colocando essas armas nas mãos deles, a gente vai ter uma grande vantagem na guerra regional. Já corta pro Prota conversando com o velhinho e ele fala que, bom, é um simples anão. E fala que esse, dentre todos os anões que ele tem, é um anão rank especialista. Rank especialista? O Prota se impressiona. Rapaziada, eu tô gravando isso aqui, tá me dando um sono, já é muito de madrugada, tá ligado? Mas vamos continuar. E aí o Prota explica que a raça anã é muito boa com artesanato e fabricação de equipamentos e que é por isso que ele tá atrás de um anão. E aí ele pensa: um anão no ranking especialista é muito mais do que ele tava precisando. O Prota só fala: qual o preço? Então basicamente eles estão negociando o anão como um escravo. E aí o mercador de escravos pede 200 mil. Então o Prota com uma cara de bravo fala: eu pareço um idiota pra você? E aí o velho se assusta e fala todo pianinho: 50 mil de ouro, vou te ajudar no pagamento. E aí o Prota pensa: ele diminuiu 150 mil só com um grito. E tá lá o velhinho brabo. Rapaziada, eu só não sei quem é esse cara aí com uma cicatriz do Samurai X aí na cara dele. Então o anão admira as habilidades de negociação do Prota. Então o anão pergunta: tá, e agora? Para onde eu vou? Para a propriedade McLean, no sudoeste. O Prota responde: e vai fazer as coisas que eu mandar. Rapaziada, eu não tô na pele desse anão não, mas até eu fiquei com medo, tá ligado? Porra, achei que o Prota ia ser bonzinho e tal, porra, esculacho. Só porque o cara é de menor, tá ligado? E aí o anão pensa: como eu pensei. Nos é falado que anões são conhecidos por serem habilidosos com suas mãos, mas não é o caso para anões escravos, porque apesar de serem uma raça de artesãos, sem paixão não conseguem criar uma verdadeira obra de arte. Se quero instigar paixão nesse anão, tudo isso o Prota está pensando.
Então o prota fala, 20 anos. Se fizer seu melhor para mim nos próximos 20 anos, estou disposto a mandá-lo de volta para as montanhas. 20 anos não é nada para a raça dos anões, certo? Os olhos do anão chegam a brilhar com o que o prota fala. O anão fica sem entender nada. Mas como? Como? Então são ouvidos gritos. Pega ele e basicamente passa um menininho com uma garotinha nas costas e um cara gritando atrás. Aquele escravo está fugindo. Ele passa correndo pelo prota e o prota fica observando muito bem aquele escravo. Basicamente é o menino dos olhos azuis e vermelhos. Rapaziada, esse moleque vai ser muito apelão, mas muito apelão na obra, com certeza. E é por isso que o prota quer meio que recrutar ele, provavelmente, né? Isso daí eu estou julgando, né? Porque o capítulo acabou de acabar. Antes do vídeo acabar, eu quero agradecer por todo mundo que deu feedback no último vídeo. Eu li todos os comentários e eu agradeço pela visibilidade que eu tive no último vídeo e eu espero que esse vídeo vá bem. Então, tipo assim, se você tá assistindo até aqui, bom, comenta alguma coisa, tipo Logan Fronteira, para mim poder saber que você assistiu até aqui. Caso você tenha alguma sugestão de Mauá, pode estar deixando aí na descrição, eu vou estar lendo todos os comentários. E rapaziada, como último Mauá, se for muito estranho, melhor ainda. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo e falou!